Nos últimos tempos, com os holofotes cada vez mais virados para a China, é muito comum, pelo menos eu vejo bastante, o pessoal trazer essa ideia do povo chinês como um povo mais coletivista. E é uma ideia que é trazida, às vezes, de forma positiva, coletivista no sentido de, em contraposição a um individualismo egoísta do Ocidente, mas, na maioria das vezes, é uma ideia, uma noção que é trazida de forma pejorativa, principalmente para o pessoal de direita, liberal, que na maioria das vezes traz esse argumento para invalidar a experiência do modelo chinês, do socialismo na China, enfim, do socialismo em geral. O argumento geralmente vem da seguinte forma: o modelo chinês ele funciona, mas porque o povo chinês é um povo mais coletivista, mais dócil, que está mais suscetível, mais propenso a aceitar os mandos e os desmandos de um déspota esclarecido ou de um sistema mais autoritário. Enfim, a conversa vai meio por esses rumos. E o ponto é que, primeiro, que isso é falso. Primeiro, que não passe de orientalismo. E o segundo, que esse tipo de visão ele ignora completamente os escritos políticos e filosóficos da China. E também essa ideia, né, de docilidade, etc., não tem, de docilidade do povo chinês, não tem sustentação histórica nenhuma. Então, assim, para começar, acho que qualquer argumento que tem como base essas determinações naturais, seja para analisar um povo, ou seja para avaliar a possibilidade ou a validade ou não de um sistema X ou Y, já é um argumento bem problemático, porque é um argumento que tem bases filosóficas muito... tem uma base filosófica muito frágil, tem uma base filosófica muito ruim. E por que eu digo isso? Porque esse tipo de argumento, ele cai imediatamente na impossibilidade de você conseguir derivar um juízo de valor de um juízo de fato. Então esse tipo de coisa é muito comum numa falácia naturalista, né? Que, por exemplo, discussão sobre natureza humana. Então vamos supor que a natureza humana ela é utilitária. E aí já começa um primeiro problema, né? Como é que você vai demonstrar que a natureza humana ela é X ou Y? Já adianta assim que não vai conseguir, entendeu? Mas vamos supor, apenas argumentando tanto que, não sei, a gente conseguiu de alguma forma, a gente sabe de forma apodítica que a natureza humana ela é utilitária. Não sei, o negócio caiu do céu, enfim. Vamos dar isso como dado. Partindo desse pressuposto, que a natureza humana ela é utilitária, a gente, assim, dando um exemplo para ilustrar a tese, por que isso é problemático? A gente vai ter de um lado alguém como o Hobbes, que vai argumentar que justamente por causa dessa natureza humana utilitária, a gente precisa de um Leviatã, que é pra gente basicamente, assim, resumindo bem o argumento, não se matar. Enquanto isso, a gente tem do outro lado alguém como Rousseau, que vai partir do mesmo pressuposto, mas vai chegar numa conclusão diametralmente oposta, porque para o Rousseau é justamente o fato da natureza humana ela ser utilitária que ela não deve ter nenhum freio institucional. Justamente os próprios mecanismos dessa natureza utilitária que levariam uma sociedade mais próspera, mais bem organizada e, enfim, toda a tentativa de frear essa natureza humana utilitária que leva... Os problemas nascem a partir disso, né? Então, você percebe que partindo de um mesmo pressuposto, porque os dois argumentam de forma muito consistente, então, partindo do mesmo pressuposto e com argumentações consistentes, o pessoal chega em conclusões diametralmente opostas. Então, essa antinomia, ela demonstra como esse argumento é problemático, né? Ela demonstra justamente
essa impossibilidade de você conseguir derivar um juízo de valor de um juízo de fato. E aí quando a gente vai para a economia ou para a sociologia, a coisa fica pior, assim, fica mais aguda, porque a gente não chega nem a ter essa discussão filosófica. O que a gente observa são personagens que aparecem, personagens que são abstrações e que são meramente postulados, não tem essa discussão filosófica. Não chega nem a ter essa discussão filosófica por trás, né? Então, por exemplo, na economia a gente tem o caçador smithiano, o coletor ricardiano, que o Marx já na crítica, na contribuição à crítica da economia política, ele já vai detonar vai demonstrar, né, os problemas de você trabalhar com esse tipo de metodologia. E na sociologia a gente tem, por exemplo, o Homem Cordial, com o Sérgio Buarque de Holanda, que está olhando muito a forma como o tal Coach Parsons trabalha, aí você tem, né, e aí os dois estão bebendo numa fonte de um neocantismo do Weber, e por isso que aparecem essas abstrações. E aí você vai ter, né, o homem cordial de um lado, em contraposição ao protestante ascético do outro. E aí, obviamente, que o homem cordial ele vai ser irracional, enfim, tudo de ruim vai ser o homem cordial, né? Então, no limite, para além de ser uma abstração, no limite, esse tipo de coisa acaba sendo o racismo travestido de ciência, né? Então, eu vejo no caso do chinês coletivista, eu vejo um processo muito parecido. Essa ideia, essa noção, ela aparece num processo muito parecido com esses que eu acabei de citar.